O vento soprava cortante sobre o campo de treinamento. A neve caía fina, encobrindo as botas gastas e o uniforme largo demais para o corpo franzino de uma jovem que parecia deslocada entre homens endurecidos pela guerra. O nome dela era Lyudmila Pavlichenko, mas ninguém ali parecia se importar. Para muitos, era apenas uma estudante com um rifle nas mãos. Um erro administrativo que logo seria corrigido. Os instrutores riam baixinho enquanto ela ajustava o fuzil. Acha mesmo que vai acertar no alvo a 800 metros? Zombou um dos recrutas cuspindo no chão. Isso aqui não é brincadeira de menina, é guerra. Lyudmila não respondeu. Apenas respirou fundo, encostou o rosto na coronha fria e mirou com uma calma que parecia absurda para alguém que jamais havia enfrentado o som de um tiro de verdade. O estampido ecoou. Um segundo depois, o alvo metálico distante girou no suporte. Silêncio. O homem que havia zombado dela deu um passo à frente, incrédulo. Outro tiro. Outro acerto. E mais um. 3 alvos abatidos em sequência, todos no centro exato. Nenhum erro. Nenhuma hesitação. O capitão, que observava de longe, se aproximou lentamente. Nome? Perguntou sem tirar os olhos do rifle. Pavlichenko, Lyudmila Mikhailevna Pavlichenko. E de onde veio Pavlichenko? De Kiev. Estudava história antes da guerra. O capitão arqueou uma sobrancelha. História? Pois bem, está prestes a escrever-lá. Naquela tarde, a garota que ninguém levava a sério ganhou seu primeiro posto como atiradora de elite do Exército Vermelho. E a guerra, que já devorava milhões de vidas, acabara de encontrar uma mulher que transformaria o impossível em destino. Mas o respeito não veio fácil. Nas trincheiras lamacentas, a presença de uma mulher era quase uma piada. Soldados a olhavam com desconfiança, alguns com desprezo. Deviam te mandar para a enfermaria, não para a linha de frente, murmuravam deles. Outro, mais cínico, dizia: se a bala não te pegar, o medo vai. Ela ouvia tudo, guardava cada palavra como combustível. E quando a noite caía sobre o campo destruído, deitava a cabeça sobre o solo gelado e repetia para si mesma, em silêncio: vou provar que eles estão errados. O primeiro combate veio dias depois. Uma colina cercada de fumaça, o som das metralhadoras cortando o ar, e o cheiro metálico do sangue fresco. Lyudmila se posicionou entre destroços de concreto. Ajustou a luneta e esperou. À frente, um esquadrão alemão avançava lentamente. Ela segurou o rifle com as 2 mãos, o dedo firme no gatilho. Lembrou-se das palavras de seu instrutor. Um bom sniper não atira para matar. Atira para mudar o rumo da guerra. O primeiro disparo atingiu o sargento inimigo na testa. O segundo, o atirador que o acompanhava. Os soldados alemães se jogaram no chão em desespero, tentando localizar a origem dos tiros, mas ela já havia desaparecido entre as sombras. Horas depois, o relatório militar registrava 2 alvos confirmados. 0 erros, 0 hesitação. A notícia correu entre as tropas soviéticas como fogo em pólvora seca. A menina da história acertou de novo, diziam. Uns riam, outros se calavam, mas todos começaram a entender que aquela jovem não estava ali para ser símbolo. Estava ali para vencer. E ainda assim, a humilhação não cessou. Numa reunião de campo, um oficial questionou abertamente: por que dar munição valiosa a uma mulher? Vocês acham que sentimentalismo ganha guerra? Lyudmila levantou-se e, com voz firme, respondeu: sentimentalismo não. Precisão. Silêncio. Ninguém ousou retrucar. Nos meses seguintes, ela colecionaria vitórias. Um inimigo por vez. Um disparo por respiração. Aprendeu a ouvir o campo, o som do vento, o eco das botas, o clique metálico de um carregador sendo trocado a 100 metros de distância. Cada som era uma coordenada, cada sombra, uma oportunidade. Mas o que mais impressionava não era a quantidade de abates, e sim o controle emocional. Ela jamais comemorava, nunca gritava vitória. Apenas anotava no caderno de bolso o número do dia, o local e o alvo abatido. Um ritual silencioso que misturava disciplina e luto. Certa vez, um repórter de guerra perguntou a ela: como consegue lidar com o peso de tantas mortes? Lyudmila olhou nos olhos e respondeu, sem hesitar: não conto mortos, conto vidas salvas. Naquela resposta havia mais do que frieza militar, havia humanidade, dor e propósito. Era o retrato de uma mulher que entendia que matar para ela era um ato de sacrifício, não de glória. O inverno de 1942 seria o mais cruel de todos. A neve cobria os corpos sem nome. O inimigo avançava como enxame. E no meio daquele inferno branco, uma figura solitária rastejava entre as sombras, com um rifle nas mãos e uma convicção no peito. Enquanto respirasse, nenhum soldado cairia em vão. Pavlichenko ainda não sabia, mas estava prestes a se tornar a sniper mais temida da Segunda Guerra Mundial, e o símbolo vivo de que coragem não tem gênero, e que subestimar alguém pode ser o maior erro em tempos de guerra. Pala 940.
As noites em Odessa eram um misto de silêncio e gritos distantes, o fogo cruzado iluminava o horizonte como relâmpagos sem trovão, e o som das explosões parecia vir do coração da terra. Entre trincheiras e corpos gelados, Lyudmila Pavlichenko aprendeu a ouvir o que ninguém mais percebia menos o som do medo. Os homens respiravam rápido antes do ataque. Tremiam nas mãos. Mordiam os lábios para disfarçar o pavor. Ela, não. O medo também vivia dentro dela, mas não dominava menos. Era apenas mais um inimigo a ser observado. Quando o frio entrava nos ossos e o barulho das botas inimigas se aproximava, Lyudmila sentia o coração acelerar, mas os dedos permaneciam imóveis. Disciplinados, obedientes à lógica mortal de um sniper. Certa manhã, o comandante do batalhão a chamou. Pavlichenko, novo ponto de observação. Setor Norte, Colina 47, muitos alemães se infiltrando ali. Ela apenas assentiu, pegou o rifle mosinagante, limpou a lente da mira e seguiu sozinha. O norte está condenado, murmurou um sargento, vendo-a partir. Se ela voltar viva, eu largo a vodka. A Colina 47 era um cemitério de esperança. Cada árvore que restava escondia um corpo. Cada buraco na terra cheirava a pólvora. Lyudmila se arrastou por metros, silenciosa como o vento, até encontrar o ponto exato. Uma fenda entre pedras de onde podia ver o vale inteiro. Atravessou o olhar pela luneta menos e viu um esquadrão alemão em marcha, protegido por atiradores ocultos nas ruínas. Era o tipo de armadilha feita para eliminar os soviéticos que se aproximassem. Ela respirou fundo, o dedo pronto no gatilho. Não havia tempo para hesitação. Cada segundo podia significar dezenas de mortos do seu lado. Calculou o vento, ajustou a mira 2 milímetros à esquerda e disparou. O som seco do rifle cortou o ar. O primeiro inimigo caiu. O segundo se abaixou tarde demais. O terceiro tentou correr. Não chegou a dar 3 passos. Em menos de 10 minutos, 7 alemães estavam mortos. E a colina estava segura menos por enquanto. Quando o capitão chegou com reforços, viu Lyudmila deitada entre cascas de neve e metal, os olhos fixos, ainda na mira. Quantos foram? Ele perguntou. 7. Mas há mais, virão outros. O capitão olhou para ela espantado com a serenidade. Você entende o que está fazendo? Entendo perfeitamente. Estou atrasando o avanço deles. E cada minuto que eu ganho aqui é uma aldeia que não será queimada. A resposta correu entre as tropas. Pela primeira vez os homens não riram. A menina da história agora era chamada de Senhora da Morte. Não por crueldade, mas por respeito. Mesmo assim havia um fardo invisível. Cada noite, ao anotar no caderno o número de abates, Lyudmila fazia uma pausa, encostava o lápis nos lábios, fechava os olhos e sussurrava. Perdoe-me. Era o preço da guerra menos e do dever. O inverno seguinte trouxe o cerco de Sevastopol. A cidade inteira tremia sob bombardeios incessantes. A cada dia, mais aliados caíam. A cada noite, o céu era iluminado por explosões que pareciam arrancar pedaços da alma humana. E lá estava ela, coberta de fuligem, deitada sobre o concreto rachado, com o rifle quase tão pesado quanto a dor que carregava. Certa tarde, um jovem soldado se aproximou dela, assustado. Senhora Pavlichenko, como consegue ser tão fria? Lyudmila olhou para ele e respondeu. Não sou fria. Só aprendi a não desperdiçar calor com o que não posso mudar. Ele a observou em silêncio. E quando o primeiro tiro ecoou naquela tarde, percebeu o que ela queria dizer. A frieza dela não vinha da ausência de emoção, vinha da capacidade de sentir tudo, e mesmo assim permanecer firme. Dias depois, um comandante alemão começou a zombar pelo rádio em russo. Pavlichenko, linda caçadora, já matou bastante. Venha tomar um café conosco antes de morrer. Ela ouviu, esperou e respondeu, sem se alterar. Já tô com café demais, feito com o sangue dos seus oficiais. A provocação virou lenda entre as tropas. O inimigo a temia, mas também a admirava. Eles sabiam que Lyudmila não errava. E sabiam que cada soldado que ousava se expor diante dela tinha segundos de vida. No 11º mês de combate, o relatório oficial marcava 309 inimigos abatidos, nenhum erro confirmado. 109. Mas para Lyudmila, eram 309 lembranças que jamais a deixariam dormir. Numa noite fria, sozinha, ela escreveu no caderno. Não quero ser lembrada por quantos matei, mas por quantos salvei ao impedir que matassem os meus. O caderno ficou manchado de neve e lágrimas. A guerra ainda não tinha acabado, mas o nome Lyudmila Pavlichenko já era murmurado com reverência e medo dos dois lados do fronte. A mulher que havia chegado sendo ridicularizada agora era considerada a sniper mais precisa da história moderna. E o que ninguém sabia é que a maior batalha dela ainda estava por vir, uma que não se travaria com balas, mas com lembranças. Quando o 12º mês chegou, o fronte já não parecia uma linha de batalha,
mas um cemitério de promessas. Cada pedaço de neve escondia uma história que ninguém teria tempo de contar. Lyudmila Pavlichenko agora era oficialmente uma lenda. O Exército Vermelho a exibia como símbolo de força feminina. O jornal soviético a chamava de a Senhora da Precisão, e oficiais a citavam em discursos. Mas dentro dela, o barulho da guerra já havia se instalado como uma segunda respiração, impossível de calar. Nas poucas horas de descanso, Lyudmila sonhava com rostos. Rostos de homens que não conhecia, mas que caíam, um a um, no campo de neve. Acordava com um corpo suando frio, os dedos ainda curvados, como se segurassem o gatilho invisível. Às vezes, ficava longos minutos olhando o rifle encostado na parede. Havia dias em que sentia vontade de quebrá-lo, outros, de abraçá-lo. O comando militar não via espaço para fraqueza. Para eles, Pavlichenko era uma arma viva. E armas não choram. Recebia visitas de jornalistas, fotógrafos, políticos, todos querendo a história da sniper que matou mais de 300 alemães. Nenhum deles queria ouvir sobre as noites em que ela se sentava sozinha, limpando o sangue seco das botas, tentando lembrar o som do riso antes da guerra. Em um dos raros intervalos, ela recebeu uma carta. O selo trazia o nome Alexei Belav, outro atirador de elite soviético, conhecido por sua coragem e também pelo jeito leve, quase irônico de lidar com o inferno. A carta dizia: ouvi falar da mulher que atira como se dançasse com o vento. Se o destino permitir, quero ver isso de perto. Eles se conheceram semanas depois, em um posto avançado. Alexei era tudo o que a guerra não conseguia destruir. Engraçado, humano, otimista. Sabia que te chamam de Senhora da Morte? Ele provocou sorrindo. É injusto. Você devia ser chamada de Senhora da Vida. Cada tiro teu salva dezenas. Lyudmila apenas sorriu, pela primeira vez em muito tempo. A amizade entre eles cresceu silenciosa, entre ataques e invernos. Às vezes ele deixava pedacinhos de chocolate no bolso do casaco dela, para lembrar que o mundo ainda tem gosto. Ela fingia não perceber, mas guardava cada um. E nas horas de tiro, quando o medo ameaçava voltar, lembrava do sorriso dele e respirava mais fundo. Mas a guerra não tem pena de quem aprende a amar. Durante uma ofensiva em Sevastopol, Alexei foi atingido por estilhaços de granada. Lyudmila correu até ele, arrastando-se entre corpos e fogo. O uniforme dele estava em chamas, o rosto coberto de fuligem. Fica comigo, ela implorou. Por favor, fica comigo. Alexei ainda tentou sorrir. Viu, até na hora de morrer você chega primeiro que eu. Ele não respirou mais. O som que saiu de Lyudmila não foi um grito, foi um suspiro quebrado, como o estalo de um osso antigo. Aquele dia marcou o fim da sua inocência, o fim da ilusão de que coragem era não sentir nada. Naquela noite ela escreveu no caderno: hoje percebi que cada disparo que dei era uma oração disfarçada. E Deus me respondeu tirando o único que me fazia lembrar do céu. A partir daquele momento, algo mudou. Ela não atirava mais por raiva, nem por dever. Atirava por memória, por cada soldado que não voltaria para casa. Por Alexei, por si mesma. Quando o comando lhe ofereceu uma promoção, recusou. Pediu para permanecer no campo mesmo ferida por estilhaços. Quero continuar com os meus, disse. O capitão insistiu. Você já fez mais do que qualquer homem. Precisa descansar. Lyudmila o olhou fixamente e respondeu: descansar é luxo de quem não tem culpa. O inverno avançou, e com ele vieram os boatos. O inimigo queria capturá-la viva. Seu nome estava nas listas da inteligência alemã. Havia recompensa, mas ela não se escondia. Continuava ali, imóvel, fria, uma sombra com o rifle apoiado na neve. Certa madrugada, um mensageiro chegou trazendo ordens diretas do alto comando. Pavlichenko será retirada do fronte imediatamente. Transferência para treinamento de recrutas em Moscou. Ela ficou em silêncio, os olhos perdidos no horizonte. Querem me transformar em símbolo, murmurou. Mas símbolo nenhum entende o que é perder. Enquanto arrumava os poucos pertences, pegou o caderno sujo de barro. Folheou até a primeira página, menos o dia em que todos riram dela no campo de treinamento. Leu a anotação escrita a lápis. Provar que sou mais que o que esperam de mim. Fechou o caderno, levantou-se e partiu. Na viagem até Moscou, observou as janelas do trem cobertas de gelo. Cada reflexo mostrava um rosto diferente. A estudante, a sniper, a mulher que amou e perdeu, todas coexistiam dentro dela, em silêncio. Ela havia vencido todas as batalhas externas, mas agora começava a enfrentar a mais longa de todas, a guerra dentro dela. Quando o trem parou em Moscou, o país inteiro parecia esperar por ela. Bandeiras, jornalistas, flashes, uma multidão aplaudia a mulher que havia se tornado o rosto da resistência soviética.
Mas Lyudmila Pavlichenko não sentia orgulho. Sentia um vazio imenso. A cada aceno lembrava-se dos rostos que nunca mais veria. A cada elogio sentia a dor de quem sabe o preço do heroísmo. Um general se aproximou, sorridente, e apertou sua mão. Camarada Pavlichenko, o mundo precisa conhecê-la. Vamos enviá-la em missão internacional. Você representará a coragem soviética. Ela piscou, surpresa. Missão? Sim. Uma turnê pela América. Queremos que o Ocidente veja o que uma mulher pode fazer pela pátria. E assim, em 1942, a sniper que havia eliminado 309 inimigos foi enviada para uma nova frente. Uma de palanques, discursos e salões lotados. Nos Estados Unidos, a imprensa a chamava de Lady Death. Jornalistas a cercavam como se fosse uma estrela de cinema. Perguntavam quantos homens havia matado se dormia tranquila. Se achava justo uma mulher puxar o gatilho. Ela respondia com calma, mas os olhos denunciavam o cansaço. Eu apenas cumpri meu dever. Não matei por prazer, matei por amor. Amor ao que restou de humano em nós. Numa conferência em Chicago, subiu ao palco diante de milhares de pessoas. As luzes a cegavam mais do que o sol do front. Havia congressistas, militares, mulheres curiosas e jovens que jamais haviam ouvido o som de um tiro. O apresentador a anunciou como a mulher que matou 309 nazistas com as próprias mãos. Ela se aproximou do microfone e disse, pausadamente, eu não vim aqui falar de quantos matei. Vim falar de quantos vocês deixaram morrer. O auditório ficou em silêncio. Enquanto o sangue dos nossos filhos escorre na neve, continuou ela, o mundo debate se mulheres devem ou não lutar. Eu lutei porque meu país estava queimando, porque cada vez que o inimigo avançava, uma criança deixava de existir. E se vocês tivessem visto o que eu vi, talvez também tivessem puxado o gatilho. Houve aplausos tímidos no início. Depois, um rugido. Aquele discurso direto, doloroso, verdadeiro menos atravessou fronteiras. Jornais americanos publicaram suas palavras na íntegra. Pela primeira vez, uma mulher soviética era ouvida como símbolo de humanidade, não apenas de guerra. Mas nos bastidores ela tremia. Quando as câmeras se desligavam, os pesadelos voltavam. A cada noite em hotel, ouvia o som dos tiros, o grito dos companheiros, o riso de Alexei. Às vezes acordava gritando, achando-se de volta à colina 47. Certa manhã, recebeu uma carta anônima deixada na porta de seu quarto. Você salvou meu irmão. Ele estava entre os soldados que você cobriu em Sevastopol. Não esqueça, coragem também é viver depois do campo. Aquelas palavras quebraram algo dentro dela. Percebeu que o rifle não era mais sua arma. Agora era a voz. Em Washington, encontrou Eleanor Roosevelt, que a convidou para uma entrevista privada. As duas caminharam pelos jardins da Casa Branca. Eleanor segurou as mãos frias de Lyudmila e disse, você é a prova viva de que a guerra destrói tudo, menos a verdade. O que vai fazer quando voltar? Lyudmila hesitou. Talvez ensinar, talvez tentar esquecer. Eleanor sorriu com doçura. Você não vai esquecer, minha querida, mas pode transformar a dor em lição. É isso que as guerreiras fazem. Durante os meses seguintes, ela viajou por todo o continente. Falava em universidades, rádios, praças. Pedia ajuda ao fronte soviético, mas também falava de paz. Nenhum soldado volta o mesmo, dizia. Cada guerra continua dentro de quem sobreviveu. Enquanto isso, na União Soviética, seu nome era cantado em hinos, estampado em cartazes, estudado em academias militares. Mas quando ela finalmente voltou, encontrou um país diferente, exausto, desconfiado, mais interessado em estatísticas do que em histórias humanas. Querem que eu conte números, escreveu em seu diário. Mas números não sangram. Romance. Mesmo assim, aceitou treinar novos snipers. Ensinava com paciência, corrija posturas, ajustava miras, mas sempre repetia a mesma frase. Não atirem por glória. Atirem por quem não pode mais. Um dia, uma jovem recruta perguntou, camarada Pavlichenko, como é o som da vitória? Ela sorriu, cansada, silêncio. A vitória é o dia em que não precisamos mais atirar. O regime soviético continuava a usá-la como símbolo, mas ela já não pertencia a lugar algum. Era admirada demais para ser esquecida, e ferida demais para ser feliz. Em 1957, Eleanor Roosevelt visitou Moscou, e fez questão de reencontrá-la. As duas se abraçaram longamente. Ainda sonha com o campo? Perguntou a americana. Lyudmila respondeu. Todas as noites, mas agora às vezes sonho também com flores. Eleanor apertou a mão dela e sorriu. Então você está vencendo. Quando a visita terminou, Lyudmila escreveu em seu diário uma das frases mais simples e mais poderosas de toda a sua vida. A mira de um sniper é reta, mas a vida nunca é. Era o reconhecimento silencioso de quem havia aprendido que a verdadeira precisão não estava no gatilho, mas na alma. O tempo passou.
E com ele a guerra se transformou em lembrança a menos. Mas não para Lyudmila Pavlichenko. As pessoas a viam como um monumento vivo, uma lenda em carne e osso. Mas por dentro, ela se sentia feita de ruínas. Nos desfiles, as crianças marchavam com bandeirinhas e gritavam seu nome. Os jovens soldados a cumprimentavam com reverência, orgulhosos de apertar a mão da mulher que matou mais de 300 alemães. E ela sorria. Sempre. Um sorriso contido, polido, o tipo de expressão que se aprende quando a dor se torna protocolo. Certa tarde, ao sair de uma cerimônia, um repórter insistente perguntou Komarada Pavlichenko: como é ser uma heroína da União Soviética? Ela hesitou por um instante. Ser heroína, respondeu, é acordar todos os dias com as mesmas lembranças, e ainda assim continuar. Ele riu achando que era uma resposta poética. Mas ela falava sério. Os anos 50 chegaram. E Lyudmila começou a trabalhar como instrutora militar. Treinava jovens atiradores, ensinava a técnica, mas também o peso. A precisão é só metade da verdade, dizia. A outra metade é saber se você consegue carregar o que fez. Muitos riam nervosos. Outros choravam escondido. Numa tarde fria recebeu uma visita inesperada. Viktor Belov, irmão de Alexei, o homem que ela amara e perdera em Sevastopol. Ele vestia o mesmo tipo de uniforme, mas trazia nos olhos um brilho diferente. O de quem buscava a redenção. Quis te agradecer, disse ele, pelo que fez por meu irmão. Ele falava de você nas cartas. Dizia que você via o mundo como quem enxerga além da mira. Lyudmila sentiu o peito apertar. Ele era a única pessoa que fazia a guerra parecer suportável. Viktor assentiu, emocionado. Ele morreu acreditando que você sobreviveria para contar o que viveram. Essas palavras ecoaram dentro dela durante dias. Talvez fosse isso menos contar. Não matar, não atirar, não esconder. Contar. Então começou a escrever. À noite, em silêncio, revisava anotações antigas, os cadernos manchados de lama e lágrimas. No início, era apenas para aliviar o peso. Depois, percebeu que estava construindo algo maior, um testemunho. As páginas se enchiam de lembranças, o som do vento cortando a mira, o cheiro de pólvora, o calor de uma mão amiga, o instante entre o disparo e o silêncio. Mas o mais marcante eram as entrelinhas. Cada palavra carregava arrependimento e compaixão, como se ela pedisse perdão ao mundo. Quando o livro foi publicado, o título chocou muitos, não pelos que matei, mas pelos que vivi. Críticos o chamaram de obra política, mas quem o lia de verdade entendia. Era um grito de alma. Certa manhã, enquanto caminhava por Kiev, um homem a abordou timidamente. Você é Pavlichenko? Ela confirmou. Ele então tirou do bolso uma fotografia velha, com 2 meninos sorrindo. Meu pai lutou no fronte. Disse que uma mulher o salvou, atirando antes que o inimigo o visse. Nunca soube seu nome. Até hoje ele reza por você. Lyudmila segurou a foto por um instante. Não precisa rezar por mim, disse com meio sorriso. Reze pelos que ainda esperam voltar. A velhice chegou devagar, sem aviso. As mãos que já haviam segurado o rifle com firmeza agora tremiam ao segurar uma xícara de chá. Mas os olhos ainda tinham a mesma precisão, não para mirar, e sim para enxergar o que a maioria não via. Num discurso aos cadetes, já idosa, disse algo que ninguém esqueceu. Eu não quero que me chamem de heroína. Quero que me chamem de prova. Prova de que ninguém é pequeno demais para mudar o destino de muitos. O salão ficou em silêncio. Alguns aplaudiram de pé. Outros simplesmente choraram. No último inverno que viveu, antes de a saúde ceder, ela pediu para visitar novamente o campo de Sevastopol, o mesmo onde Alexei havia morrido. A paisagem era outra, menos sem crateras, sem trincheiras. Apenas grama e vento. Ela se ajoelhou sobre a terra e sussurrou. Consegui, Alexei. Não voltei inteira, mas voltei viva. Deixou uma pequena peça metálica no chão. O parafuso do rifle que usara na guerra. Era seu gesto final. Uma entrega, uma despedida. Na lápide que hoje guarda seu nome, está gravada uma frase que ela mesma escolheu. A paz é o único alvo que vale a pena acertar. A mulher que o mundo subestimou, ridicularizou e depois aplaudiu, havia encerrado a própria guerra menos com uma última vitória silenciosa. Os anos seguintes foram um lento desaparecer. As multidões diminuíram, as manchetes mudaram de foco, e a guerra virou apenas um capítulo nos livros de história. Mas para Lyudmila Pavlichenko nada se tornava passado. Menos cada lembrança ainda tinha cheiro, som e peso. Ela vivia em um pequeno apartamento em Moscou, cercada de medalhas, condecorações e retratos amarelados. A cada manhã, acendia uma vela diante da janela e observava o sol nascer sobre os telhados sempre à mesma hora. Dizia que aquele era seu novo ritual de precisão. Acender a chama exatamente quando o primeiro raio de luz atravessava o vidro. Os vizinhos a tratavam com respeito, quase com reverência. A Senhora da Morte sussurravam, mas quem a visitava via apenas uma mulher de cabelos grisalhos, simples,
que oferecia chá e perguntava sobre os filhos dos outros. A morte passou por mim tantas vezes, dizia, que aprendi a dar valor a quem ainda respira. Um dia, um jovem jornalista bateu à porta. Sou Sergei Ivanov, da Gazeta Nacional. Estou escrevendo uma série sobre heróis esquecidos. Posso entrevistá-la? Ela o recebeu com um sorriso leve. Heróis esquecidos? Talvez o termo certo seja humanos lembrados. Durante horas conversaram. Sergei esperava ouvir histórias de glória, números, estratégias. Mas o que encontrou foi silêncio e humildade. Todos querem saber como era atirar, disse ela. Ninguém pergunta como era parar. O jornalista, intrigado, perguntou. E como era parar? Ela pensou por um momento, olhando o vapor subir da xícara, como se o mundo ficasse sem som. E quando o som voltava, eu já não era a mesma. Sergei publicou a entrevista. O texto se espalhou com o título Quando o herói vira humano. De repente, o país inteiro voltou a falar dela, não da sniper, mas da mulher que carregava o peso do que fez. Ela começou a receber cartas de mães, veteranos e estudantes. Uma dizia: ensinei sua história ao meu filho, mas agora ensino também o que a senhora disse. Que coragem é continuar depois que ninguém mais acredita em você. Outra carta vinha de uma jovem atiradora recém-formada. Prometo mirar apenas onde for preciso, e nunca esquecer que cada disparo é uma vida inteira. Essas palavras a emocionavam profundamente. Percebeu que de algum modo sua guerra se transformara em semente, mas o corpo começava a cobrar o preço. Os pulmões, feridos pelas explosões de Sevastopol, já não suportavam o frio. O médico recomendou repouso. Nada de emoções fortes, camarada Pavlichenko. Ela riu baixo. Depois do que vivi, emoção forte é o que me mantém viva. Certa tarde, recebeu a visita de um grupo de jovens cadetes. Um deles, tímido, perguntou: é verdade que a senhora matou 309 homens? Ela respondeu, com serenidade: matei 309 guerras dentro de mim. E continuo lutando contra a 310ª, o esquecimento. Os rapazes ficaram em silêncio. A resposta parecia uma lição. E era, nos últimos anos de vida, Lyudmila foi convidada a participar de um documentário. Aceitou com uma condição: quero que filmem minhas mãos. São elas que contam a verdade. As câmeras mostraram rugas, cicatrizes, tremores. Essas mãos mataram, disse, mas também seguraram crianças. Escreveram cartas. Plantaram flores. Eu vivi o suficiente para entender que um mesmo par de mãos pode destruir e reconstruir o mundo. O filme encerrou com ela caminhando lentamente por um parque de Kiev. As árvores estavam floridas, e o som distante de risadas infantis ecoava no ar. Ela parou, observou as crianças correndo e murmurou: se um dia elas crescerem sem saber o que é guerra, então tudo valeu a pena. Poucos meses depois, em 1974, Lyudmila Pavlichenko adormeceu em silêncio. Nenhum tiro, nenhum barulho, apenas o mesmo vento suave que a acompanhara desde Odessa. Seu funeral reuniu milhares de pessoas, soldados, viúvas, crianças. No caixão colocaram o mesmo caderno de anotações, agora gasto e amarelado, aberto na última página. Nela havia uma frase simples, escrita à mão: o mundo sempre subestima o poder da calma. Essa foi sua última lição, que a força verdadeira não está na violência, mas na serenidade de quem sobreviveu a ela. Décadas depois, arqueólogos militares encontrariam seu rifle preservado em museu, com a inscrição que ela gravara na coronha: não é o olhar que mata, é o motivo. E esse motivo, até hoje, continua ecoando entre gerações. Porque a história de Lyudmila Pavlichenko não é sobre quantos tiros ela deu, é sobre quantas vezes ela escolheu não atirar. Anos depois de sua morte, o nome Lyudmila Pavlichenko continuava a ecoar como um sussurro entre os livros e as paredes silenciosas dos museus. O rifle dela, agora guardado atrás de vidro, parecia mais um relicário do que uma arma. Crianças apontavam e perguntavam: ela era real? E os guias, sempre com voz de respeito, respondiam: mais real do que todos nós. Mas em algum lugar entre as páginas da história e o esquecimento coletivo, a mulher que foi temida e idolatrada parecia ainda falar. Sua história não terminou com o último disparo, porque no fundo Lyudmila não foi apenas uma sniper. Ela foi uma ideia, uma lembrança viva de que coragem e dor podem habitar o mesmo corpo sem se destruírem. Em seus cadernos, encontrados anos depois, havia anotações que ninguém conhecia, pequenas frases perdidas entre cálculos e datas. Uma delas dizia: toda mira aponta primeiro para dentro. Era isso. O segredo de sua precisão não estava no olho, nem na arma. Estava na alma. Ela não matava inimigos. Ela eliminava o medo que tentava paralisá-la, a dúvida que dizia: você não é capaz,
E é por isso que venceu não apenas a guerra, mas a lógica dos tempos. O mundo moderno a transformou em símbolo, documentários, filmes, discursos, feministas, estudos militares, mas poucos lembram que por trás de cada tiro havia uma mulher que chorava em silêncio, uma estudante que amava livros mais do que balas, e que trocou a sala de aula pelo campo de neve para proteger vidas que nunca conheceria. Em 2015, um jovem cadete russo visitou o Museu de Sevastopol. Diante do rifle de Lyudmila, ficou imóvel por longos minutos. Depois, escreveu no livro de visitantes: "Prometo mirar apenas na injustiça, nunca nas pessoas." Essa frase simples e pura se espalhou pelas redes, reacendendo o interesse pela história dela. O exército publicou trechos dos cadernos e uma exposição temporária recebeu o nome A Mira Final. Não sobre balas, mas sobre escolhas. No centro da mostra havia uma fotografia rara. Lyudmila jovem, segurando o rifle encostado no peito, o olhar calmo e firme. Abaixo da imagem, uma placa com uma citação sua, talvez a mais poderosa de todas: "Eu não matei por ódio, atirei para que um dia ninguém mais precisasse atirar." A multidão que visitava a exposição muitas vezes saía em silêncio. Era impossível encarar aquele rosto sem sentir o peso do que ela carregara. Lyudmila nunca teve uma estátua dourada, nem uma avenida com seu nome em Moscou. Mas em escolas, universidades e academias militares, seu legado se mantém. Professores a mencionam quando falam de disciplina e empatia. Soldados a estudam quando aprendem que o inimigo nem sempre está do outro lado da mira, menos às vezes está dentro de nós, e assim, de geração em geração, o mito virou espelho. Cada pessoa que ouve sua história entende algo diferente. Uns veem coragem, outros compaixão, outros o preço que a guerra cobra das almas que sobreviveram. No fundo, Lyudmila Pavlichenko deixou uma herança que transcende a pólvora. O lembrete de que ser forte não é não sentir dor, é continuar apesar dela. Se estivesse viva, talvez sorrisse ao ver o mundo moderno debatendo sua história. Talvez dissesse com a voz calma e firme que um dia calou generais: "Vocês acham que fui uma assassina? Mas eu fui professora menos, ensinei o valor da vida com o preço da minha." E essa seria, talvez, a última bala que restava à verdade. Porque sua mira final nunca foi um inimigo, foi a própria humanidade. Lyudmila Pavlichenko morreu em paz, mas sua história sobrevive como lembrança de que a grandeza não nasce da glória, e sim do sacrifício silencioso. Sua vida é a prova de que até o coração mais ferido pode ensinar compaixão. A coragem que muda o mundo raramente faz barulho, ela age em silêncio na disciplina, no respeito e no amor pela vida, e é isso que transforma uma guerreira em símbolo eterno. Se essa história te inspirou, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais narrativas reais que mostram a força humana onde menos se espera. E agora, eu te pergunto, você teria coragem de puxar o gatilho se o alvo fosse o próprio medo?